Olá, eu sou a Natália e hoje vamos conversar sobre as organizações coletivas, como as associações e as cooperativas. Você já percebeu que a força da organização coletiva está nos laços formados e nas chamadas redes de sociabilidade das quais fazemos parte? Essas redes estão presentes no Nordeste brasileiro e, dependendo dos estados, recebem nomes diferentes. A tradição do boi roubado, por exemplo, é realizada com essa nomenclatura no território do Sisal, na Bahia, e remete a uma ação que integra trabalhos agrícolas, cantigas, danças e rituais das famílias rurais. Depois de um dia colaborativo na lida, seja na capina ou no plantio, o dono da propriedade, muito agradecido, matava o boi, o carneiro, o porco ou as galinhas, com a finalidade de alimentar os participantes da lida, transformando esse momento em uma grande farra. À medida que essas vivências vão se tornando mais formais, devido à necessidade de organização de alguma cadeia produtiva, acesso a mercados e transações mais complexas, é indicado que se forme uma cooperativa. Mas você pode estar se perguntando: o que é uma cooperativa? Uma cooperativa pode ser entendida como uma associação de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações, desejos e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, através de uma empresa de propriedade comum e democraticamente gerida. Ou seja, todos os associados e todas as associadas devem se sentir donos e donas desse empreendimento. As cooperativas, apesar de realizarem atividades de comercialização, não podem ser confundidas com uma empresa, nem podem ser tratadas como uma associação ou uma organização não governamental. As cooperativas facilitam o acesso a mercados, mas têm características próprias, valores e princípios comprometidos com a construção de uma sociedade mais equitativa, democrática e sustentável. A cooperativa deve primeiramente prestar serviço aos seus cooperados, ou seja, ao seu quadro social, e incentivar que os trabalhadores e as trabalhadoras, cooperados e cooperadas, sejam capazes de administrar, de gerir o seu empreendimento para que juntos alcancem objetivos comuns. O acesso a mercados é um instrumento, mas o mais importante, o maior atrativo da cooperativa é o seu quadro social. A cooperativa é uma instituição na qual os cooperados e cooperadas são donos e donas e usuários do empreendimento. Mas, em muitas realidades, infelizmente, muitos cooperados e cooperadas não se sentem parte ou verdadeiramente incluídos no desenho das estratégias e tomadas de decisão. Existem casos em que se vê dirigentes que pensam que eles são os únicos responsáveis e, por isso, os donos da cooperativa. Esses sentimentos podem ocorrer quando o quadro social está mal organizado e o fluxo de informação, formação e comunicação não está sendo satisfatório. Então, para um melhor resultado nos fluxos de informação e implementação de uma comunicação efetiva entre os cooperados, direção e colaboradores, se indica o instrumento da organização do quadro social. Veja bem, organizar o quadro social é defini-lo e estruturá-lo de forma a estipular um processo sistemático e permanente de comunicação e integração entre os associados, deles com a cooperativa e da cooperativa com eles. Alguns modelos vêm sendo utilizados desde o final da década de 1960, como a nucleação dos cooperados em comitês educativos, ou núcleos de associados, ou ainda núcleos centrais de associados. A finalidade é proporcionar espaços de encontro entre os associados e associadas, na qual possam apresentar e discutir as suas ideias e inquietudes, buscar informação e formação para a melhoria de seus processos de produção e qualificação dos processos de participação. A implementação da prática da organização do quadro social pode ser resumida em dois passos: o estabelecimento de instâncias de poder local e a aglutinação dessas instâncias em núcleos. No primeiro passo, pode-se ter como referência uma comunidade ou localidade no mesmo município. Cada instância de poder local é denominado núcleo de desenvolvimento, devendo ter um representante que, democraticamente, deve ser eleito pelo grupo.
Não se esqueça que todo associado e associada deverá fazer parte de um núcleo de desenvolvimento. Cada núcleo deve ser acompanhado por um técnico ou técnica da cooperativa, que será responsável pelo desenvolvimento do processo educativo, motivação e monitoramento dos grupos associados. É importante que as reuniões sejam agendadas conforme as necessidades dos participantes. É indicado que ocorram preferencialmente de forma mensal. O segundo passo é reunir com uma instância superior, denominada núcleo central. Nesses espaços, os associados e associadas representantes, eleitos em seus núcleos de desenvolvimento, apresentam, discutem e deliberam a respeito de questões relevantes para os seus grupos locais. Os representantes dos núcleos de desenvolvimento recebem também informações sobre planos de trabalho, metas, capacitações, dentre outros, e as levam para serem comunicadas e discutidas em suas localidades. Essa estrutura representa, assim, uma instância de administração local e é responsável por estabelecer um relacionamento direto entre a cúpula dirigente da cooperativa e as suas unidades locais. Atenção! Estes passos da organização do quadro social só fazem sentido se são estabelecidas as condições para o seu funcionamento, sobretudo nas etapas de sensibilização e motivação dos associados e das associadas, se é delimitada uma definição clara e objetiva da função dos núcleos de desenvolvimento cooperativista em relação à administração da cooperativa e, finalmente, se são canalizados esforços para a conscientização dos conselheiros, diretores executivos, gerentes e técnicos da cooperativa, quanto ao trabalho dos núcleos de desenvolvimento cooperativista e do núcleo central de desenvolvimento cooperativista, além da integração da assistência técnica e de toda a cooperativa com os trabalhos dos núcleos. O planejamento de cada etapa é fundamental e o mais importante é a participação dos associados em todas as fases. Não existe uma receita de bolo, pois a aplicabilidade da organização do quadro social depende da realidade da cooperativa, mas algumas fases são importantes. Decisão de organizar o quadro social, o processo de contratação da pessoa responsável pelo trabalho, produzir um diagnóstico da cooperativa, elaboração e apresentação do projeto de organização do quadro social, contatos individuais com os associados, seleção dos núcleos, visitas, reunião para a organização dos núcleos de desenvolvimento, reunião para a escolha dos representantes, encaminhamento das atividades, avaliação, organização do núcleo central de desenvolvimento, escolha dos representantes do núcleo central, elaboração e aprovação do regimento interno, promoção de atividades, outros contatos, continuidade dos contatos, integração e intercâmbios. Antes de encerrar, vale lembrar que a participação nos espaços de governança requer um compromisso dos gestores em garantir aos associados e às associadas o acesso às informações, condição essencial para que possam construir suas opiniões a respeito das questões estratégicas, fortalecendo assim o princípio da gestão democrática. A vivência do princípio da gestão democrática é muito melhor quanto maior for o uso das estruturas da organização do quadro social, de forma que as informações e até mesmo algumas decisões possam ser discutidas, aumentando a participação social, empoderamento dos cooperados e melhor desenvolvimento da cooperativa. Por enquanto, encerramos por aqui. Até a próxima!